Então, hoje é o dia 16 de outubro de 2016 e nós estamos estudando a primeira epístola de João. E nós estamos aqui num trecho da epístola aonde os filhos de Deus são contrastados com os filhos do maligno. O João queria que nós tivéssemos discernimento do corpo local, daqueles com as pessoas com as quais nós convivemos, e se for necessário, até morrer por elas, porque isso está escrito em 1 João 3,16. Então é necessário que nós saibamos discernir as árvores de acordo com os frutos que cada árvore produz. Nós temos visto aqui que o filho do maligno vive na prática continuada do pecado, e o Filho de Deus combate essas coisas. Ele concorda com Deus, ele se arrepende, ele confessa e segue. E nós estamos aqui em 1 João, capítulo 3, no trecho que vai do 11 ao 24. E eu gostaria de reler esse trecho com os irmãos, porque algumas coisas vão ser destacadas. Os irmãos prestem atenção que o João, nesse trecho, quando ele contrasta, quando ele apresenta as características dos filhos de Deus e as características dos filhos do maligno, ao fazer esse contraste, do texto brota vários tipos de relações que nós podemos escolher para viver. Nós podemos escolher uma vida de rejeição à palavra de Deus, ou nós podemos escolher uma vida de obediência à palavra de Deus. A tendência do nascido de novo, do filho de Deus, normalmente é escolher viver em obediência à palavra de Deus. Quando isso não acontece, acontece por um de três motivos. Ou por ignorância, o meu povo peca porque não tem conhecimento, porque não tem quem profetiza, porque a palavra de Deus não é divulgada. Então, o nascido de novo, ele pode pecar por ignorância, ele não saber qual que é a vontade de Deus, por negligência, por falta de mestre, por N motivos. Ele é ignorante, ele não sabe o que tem que ser feito. Ele precisa aprender a ter contato com a palavra de Deus, deixar que ela o habite ricamente e manejá-la bem. Ele também pode não estar vivendo de acordo com a vontade de Deus, além de ignorância, por engano. Por engano. Aliás, essa é a função dos falsos mestres dentro da igreja: enganar. Conduzir o indivíduo ou a igreja local a se ocupar com doutrinas que não estão de acordo com a palavra. E uma vez que a doutrina não está de acordo com a palavra, ela vai levar a uma conduta que não está de acordo com a palavra, ou pode ser que a doutrina está até correta, mas ela é super enfatizada. Eu tenho certeza que o irmão Américo, que é muito experiente, acho que depois dele eu sou o segundo aqui mais experiente, né? Eu vou fazer 55. O senhor está com 90 aí? 93? Está novo. Ele já deve ter visto isso muito. O engano necessariamente não quer dizer uma doutrina assombrosamente antibíblica. O engano muitas vezes se dá quando o indivíduo, ou quando a igreja, o corpo local, se ocupa demais com uma doutrina específica. A palavra, ela tem uma unidade. A palavra, ela tem uma unidade.
Hebreus mesmo diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva. Eu não sei se a gente consegue entender isso. Eu sei que eu estou vivo. Cada um de nós aqui está respirando, está com todos os metabolismos em dia, então estamos vivos. Se passar uma mosquinha voando aqui, a gente vai perceber que ela está viva. Já é provado que as plantas são seres vivos. Mas a palavra diz que ela é viva. Não é isso? Está em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva. Está escrito em Hebreus 4:12. Isso quer dizer que ela realmente é viva. Ela é tão viva quanto o mosquitinho, quanto é a antopaca que está lá na pampulha, lá que está matando todo mundo. O que é aquilo lá? É capivara, é paca, anta, capivara, tudo mesmo parecido, tudo tem a carne ruim. Tem a carne muito remosa. Eu não gosto. Alguém aqui já comeu carne de paca, capivara, essas coisas? Não é? É uma carne meio gordurosa. Parece cupim, parece aquela outra carne que tem na barriga do boi, que é toda misturada com... Paca é bom. Tem cutia, tem capivara. Pois é, nenhum de nós duvida da vida dos seres que nós contemplamos em pé, respirando, mas a palavra diz que ela é viva. Se ela é viva, quer dizer que ela é orgânica. Se ela é orgânica, quer dizer que ela é composta de elementos que igual nós temos um corpo que é composto de diversos aparelhos. Tem o aparelho digestivo, tem o aparelho reprodutor, aliás, se chama digestório agora, né? Na minha época chamava digestivo, agora chama digestório. Tem o aparelho respiratório, o locomotor, tem vários aparelhos que trabalham entre si, que são harmônicos, que dependem um do outro. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Ela é viva e ela é uma unidade. Ainda que nós tenhamos vários membros, vários aparelhos, nós somos, esses aparelhos, esses órgãos compõem uma única unidade, um indivíduo. Os vários livros, as várias doutrinas, as várias passagens das Escrituras, elas concordam entre si. Não existe divergência. Uma lança luz sobre a outra. E todas elas cooperam entre si com o objetivo de fazer a vontade de Deus cumprida. Né? A palavra de Deus, ela nunca é lançada à toa, mas ela sempre em vão, está escrito em Isaías, mas uma vez que Deus a profere, e Ele a profere com um objetivo específico, ela não volta, não retorna vazia, mas ela cumpre o objetivo para o qual ela foi designada. Por isso que ela é uma unidade, por isso que ela é viva. Então não existe nada que nós possamos tirar da palavra, né? Não, o livro de Esther não é necessário. Se não fosse necessário, o Espírito não teria inspirado alguém, provavelmente foi o Mardoqueu, né, segundo a tradição judaica, o tio dela, que foi secretário, trabalhou lá no Império, provavelmente que escreveu esse livro. Então, se esse livro fosse desnecessário, ele não estaria aqui. Se ele está, é porque ele é necessário. Então, a palavra de Deus, ela é única, ela é completa, e não tem nada aqui que seja supérfluo. Agora eu nem lembro porque que eu entrei nessa analogia, de tanto tempo que eu demorei nela. Da mesma forma, aquilo também que eu esqueci. Assim como a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, na igreja também, no corpo local, eu estou quase lembrando, no corpo local não tem nada que seja desnecessário.
Tem até uma passagem que fala em Efésios, segundo a justa cooperação de cada parte. Segundo a justa cooperação de cada parte. Um irmão aparentemente tão desnecessário no corpo local, aquele irmão que aparentemente não faz nada, aparentemente não se envolve em ministério nenhum, que aparentemente é inoperante, pode ser que ele esteja operando de uma forma sigilosa. Pode ser que ele esteja operando segundo os preceitos que estão relatados lá em Mateus 5. 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7 na realidade, onde fala quando você for orar, você faz em secreto, quando você for dar esmola, você dá em secreto, quando você for jejuar, você jejua em secreto. Pode ser que esse irmão está atuando e a gente não está vendo. Daí a necessidade de nós discernirmos o fruto. Mas eu estava falando, assim, então não existe nenhuma doutrina das Escrituras que seja desnecessária, mas mistério, para não repetir necessário depois do desnecessário, mistério que ela seja apreciada, estudada e vivida. Eu também lembrei. Você falou daí, que deixa que fica fixo numa doutrina. Exatamente. Mas é necessário que ela seja aplicada, uma doutrina específica, com equilíbrio. Tudo na vida, quem diria eu falando isso, né, Lu? Tudo na vida carece de equilíbrio. Por quê? Eu estou podendo falar isso aí porque isso é uma coisa que eu nunca aprendi na vida, estou aprendendo agora, essa questão do equilíbrio. Né? Vale a pena a bola então. Lá na minha família eu sou conhecido por ser um cara exagerado. Eu, às vezes mato uma plantinha por excesso de adubo. O excesso de zelo consome o tolo. Exatamente, o extremo, né? Mas é exatamente por conhecer esse versículo que eu estou querendo evoluir, crescer, amadurecer e deixar de ser tão tolo. Né? Mas você querer fazer a coisa certa demais, pode ser que estrague. Mas voltando à comparação, sal é bom, mas ele tem que ser dosado. Açúcar é bom, mas eu já ouvi falar de gente que morre por excesso de água, e eu não estou falando de gente que afoga, não. Eu já ouvi falar de pessoas que bebeu tanta água que esse excesso de água no organismo não permitiu que muitos minerais que são necessários para o funcionamento do fígado, etc., fossem eliminados. Porque a pessoa bebia água demais, excretava demais. Não permitiu que eles fossem retidos. Os minerais foram embora e a pessoa teve lá o colapso de sei lá de que órgão por falta de um certo mineral que foi eliminado pelo excesso de água. Até a água demais mata. Eu não estou falando de afogamento. Então, a quantidade certa de cálcio, de zinco, de vitamina isso, vitamina aquilo, etc., é que compõe uma dieta saudável. Da mesma forma, quando a gente se submete ao senhorio do Espírito, o Espírito, isso, quem é nascido de novo sabe disso. Tem épocas em que o Espírito te conduz o pensamento, as orações, o jeito de viver, mais orientado para a correção de alguma prática na sua vida. Aí ele enfatiza o domínio próprio, ele enfatiza a alegria, ele enfatiza o amor. Né? Ele, através de conversas de pessoas que também têm o Espírito, através das Escrituras, através do estudo, da escola dominical, de qualquer forma de acesso à palavra de Deus, o Espírito vai conduzir o seu pensamento, a sua vida, a sua oração, a uma prática específica, a uma doutrina específica. Mas normalmente ele não fica décadas enfatizando uma doutrina só. Durante algum tempo, de acordo com a necessidade do corpo local, ele vai conduzir os indivíduos ou o corpo local a perceberem a importância de um determinado ensino. E uma vez que nós aprendamos isso, ou tomamos gosto por aquilo, aí ele passa a nos conduzir
a ter o foco de atenção já em uma outra doutrina, de acordo com outra necessidade que surge. O desequilíbrio sofre, agora, finalmente, Helena, o desequilíbrio acontece em muitas vidas e em muitas igrejas, eu estou falando de indivíduos e estou falando de corpo local, quando você começa a enfatizar demais uma doutrina, em detrimento das outras. Não que aquela doutrina não seja importante, não que aquele assunto não tenha que ser conversado, mas você vai viver a sua vida inteirinha falando só de sábado. A sua igreja só fala de sábado, você não tem outro assunto para conversar, comunhão, amor. É a única, parece que só tem essa doutrina. Tudo gira, tudo é. Qualquer coisa é bom dia, o sábado, o quarto mandamento. Se você não. Calma, vamos conversar de outras coisas. Bom dia. Né? Cuidado em Israel. Sim. Aí não vão nem entrar no assunto. Já tem outras igrejas que super enfatizam os dons do Espírito. O demônio. E não vai nem nos melhores dons, não. Já que é para mexer com os dons, já que é para enfatizar o dom, vamos lá em Coríntios, onde o apóstolo fala assim: beleza, vocês profetizam? Joia. Vocês falam em língua? Joia. Vocês curam? Faz milagre? Beleza. Mas isso aí é coisa de menino. Vamos evoluir, vamos crescer, vamos procurar com zelo o melhor dom, é o do amor. Então, já que é para, por exemplo, o Natan consegue algo fantástico, né? Para orgulho dos pais dele. Algum concurso, alguma competição, algo que realmente traz orgulho para os pais, né? Ele é o campeão da Olimpíada lá de algum assunto da escola, matemática. E esse é um assunto para o papai e a mamãe falar, né, com um amigo: ó, meu filho, ele passou, ele ganhou, ele foi bem. Ela vai enfatizar um assunto que não tem nada a ver. Fala, o Natan, quantos aqui ele tem mesmo? 16. Há 15 anos e meio atrás ele comeu a primeira papinha, tá? Beleza, esse assunto já passou, já. Você não fica mais conversando sobre o umbigo dele. Se vai cair, se caiu, se está caindo. Isso já ficou, já tá, como é que fala? Enterrada debaixo de uma roseira lá em Florianópolis há muito tempo. Não é mania de mineiro, né? Não tem estranho. Você enterrou o umbigo dele debaixo da roseira, não? Diz que dá sorte. Eu tô com os três em casa até hoje, eu não sei o que eu faço com eles. Ou seja, tem tantos assuntos mais excelentes para serem conversados na igreja de Corinto, e eles estavam se detendo no de menor importância. Eles estavam super enfatizando o assunto de menor importância, o menor de todos os dons. Quando você pega a lista de dons, vem lá desde do donzão, aí chega lá no donzinho, que é a língua, a glossolária, né, o fenômeno das línguas, que é o menor de todos. Você tem um monte de coisas para destacar, e você vai destacar exatamente o menor de todos, aquilo que menos tem importância. Você tem o bolo para carregar e está preocupado com o farelo que está caído no chão. Então, isso é um problema para nós, como indivíduos. O Espírito nunca vai te conduzir a isso. Quem se conduz a isso somos nós mesmos. A gente cisma com o assunto, né? Porque normalmente é um assunto onde eu me dou bem, né? Se a pessoa ela tem dificuldade em ter atenção, então um exemplo. E eu naturalmente, nem pelo dom do Espírito, eu tenho uma capacidade de concentração muito grande. Eu vou enfatizar a importância da atenção, a glória de ser atencioso, porque isso vai gerar aplauso para mim. Todo mundo reconhece que eu sou um cara muito atencioso mesmo. Não, se tem um cara que é atencioso, é aquele cara, é o cara. Então, aí eu vou super enfatizar isso vai trazer destaque, vai me colocar acima dos outros que não tem tanta facilidade dentro de uma área específica como eu tenho. Então, normalmente eu vou enfatizar um assunto
que me traz aplausos. Um assunto que me condena, eu não vou enfatizar. Eu não vou ficar falando muito de um assunto com o qual eu tenho alguma dificuldade de crescer, né, de amadurecer. Então, existe a ignorância, que é a pessoa desconhecer a doutrina. Existe o engano, que é a doutrina errada propriamente dita, ou a superênfase em uma doutrina. E pode observar, 90% das igrejas estão enfatizando demais um assunto específico. O único assunto que vale a pena superenfatizar, que é o que nós enfatizamos demais, é a obra consumada. Esse pode, porque é o foco central das Escrituras, é Cristo mesmo e a sua obra. Se fosse uma raiz para várias doutrinas. Sim. Sem a obra consumada, não tem igreja. Exatamente. Sem a obra consumada não tem nada. Não tem nada. Não precisa nem ter Bíblia, né? Então, a ênfase sobre um determinado assunto, igual você está citando esse contexto todinho, é um sério risco de extrapolar e sair fora do que a palavra de Deus fala. Normalmente a tendência é, quando você enfatiza mais um assunto, é que você vai se afastar cada vez mais da palavra. Porque você já está rejeitando o ensino, a forma de ensino do Espírito. O próximo passo é rejeitar o ensino propriamente dito. E você tem que criar pensamentos e heresias para justificar aquilo que você está dando ênfase. Sim. Uma coisa chama outra, daqui a pouco a palavrinha é aberta. Então toma cuidado com igrejas onde um assunto é enfatizado demais. Se você vai conversar com uma pessoa, ele só fala em 144 mil, você começa... Aí daí semana que vem você vai conversar com ele, irmão, 144 mil. O mês que vem, o 140, o ano que vem, 10 anos depois, o 140, e não vai mudar. Já tem mais de um século que ele só fala em 144 mil. Já tem uns 6 milhões. E acho que já tem mais do que 144 mil agora. Já passou, porque na época quando surgiu, né? E existe, como a gente já falou na semana passada, aquela pessoa que conscientemente está enganada. Conscientemente sabe que é um agente do inimigo, do maligno, e conscientemente o serve, porque conscientemente ele quer destruir a igreja. Ele odeia Jesus, ele odeia crente, ele odeia a igreja. E tem quem odeie. Vamos ao nosso texto, que foi o gancho aqui para o nosso assunto. Vamos reler o nosso versículo hoje é o 13. Mas vamos reler aqui o contexto, né? Desde o 11. 1 João capítulo 3, versículo 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, nós vimos na semana passada como é que é o amor de Caim. É um amor egocêntrico, né? Que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras não eram de acordo com a palavra de Deus, eram más. E as de seu irmão eram de acordo com a palavra de Deus, portanto justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Parece uma ruptura no texto, né? Ele fala assim, gente, vão amar. Porque lá no comecinho Jesus falou para nós amar. Mas não vão amar igual o Caim, não. Esse amor mineiro que mata. E não fica assustado se o mundo vos odeia. Parece que ele mudou de assunto. Não parece? Ele vem falando de amor, ele vem falando da mensagem de amor. Ele está comparando com outro tipo de amor que existe aí no mundo. E de repente ele fala de ódio. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Muitas vezes parece que Deus não está trabalhando. Muitas vezes parece que Deus cochilou. Muitas vezes parece que Deus distraiu, que Deus esqueceu, ou que Deus simplesmente abandonou mesmo. Aquele ali, igual a gente faz muitas vezes, o fulano eu não vou mais, não vou gastar meu latim, não jogar. A gente, se foi algo que o Espírito te conduziu, beleza.
Abandono. Mas se não foi, é uma doutrina que eu estou criando para mim mesmo, e muitas vezes eu uso até versículos. Eu não vou jogar pérolas aos porcos, né? Não, o negócio é o seguinte: eu não tenho simpatia por aquele irmão, nunca tive, estou tolerando até hoje. Agora que eu tenho um pretexto para chutá-lo-ei. Não é assim que a coisa funciona. Ô, cara, Sim. o que você falou ali desse contraste, o mundo vos maravilha, que o mundo vos odeia? O assunto hoje é esse: o mundo vos odeia. É porque, na verdade, o mundo não tolera o amor, né? Então, quando ele fala ama, no versículo anterior, você pode ter certeza que qualquer gesto de amor gera retração, porque a pessoa não está acostumada com isso. Você vai demonstrar um amor incondicional com uma pessoa que Não está acostumada, não está preparada e nem quer, e nem entende, nem aceita. não sabe administrar aquilo, fica desarmado, literalmente a brasa viva na cabeça da pessoa e acaba te odiando. O próprio Jesus, que é a essência do próprio amor incondicional e a obra que ele fez, né? Ele diz que não se assuste se o mundo os odiar, porque primeiro odiou a mim. Nós vamos entrar nesses versículos daqui agora. Estou com uma coleção aqui. Como já que o pastor levantou essa lebre, Deus nunca deixa a gente desavisado, né? Aí bate lá na sua porta. Ah, é hoje? Nossa, nem sabia, né? Nunca a gente quer pego. Eu gosto tanto desse versículo que agora não lembro onde ele está, mas tem um profeta, se não me engano, dos profetas menores, que fala que Deus não vai fazer coisa nenhuma sem primeiro falar com seus servos, os profetas. Está num dos profetas menores. Lá no caso de Abraão, que foi chamado amigo de Deus, Deus conversou com os anjos que o acompanhavam, falou: olha, ele vai ser herdeiro de todas as coisas, eu vou esconder alguma coisa de Abraão? Isso que eu estou falando, tão é fato, que existiram os profetas. Os profetas eram aqueles homens que Deus escolhia para que publicamente eles avisassem a nação qual que era a decisão que Deus tinha tomado, qual o caminho que Deus estava escolhendo percorrer com a nação e o que ele ia fazer. Nunca que o Nabucodonosor ia chegar lá de repente e destruir a cidade, como acontece com qualquer povo. Amós 3,7. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a seus servos. Certamente, eu gosto do certamente. Deus não faz coisa alguma sem que os dele estejam comunicados. Em relação ao mundo, ao perdido, isso aí não tem jeito, porque não tem link para comunicação, né? A palavra fala muito pelo contrário, que eles vão ser pegos como ladrão, como quem é surpreendido pelo ladrão no meio da madrugada, e eles vão se lamentar, eles vão chorar por causa disso, os judeus e os gentios. Mas quando a gente vai nos evangelhos também, além dessa passagem de Amós, 3,7, além dessa passagem de Amós 3,7, o do caso de Abraão, tem inúmeras situações onde Jesus Cristo ele se explica para os seus apóstolos, onde ele se explica para os seus discípulos. Não que ele não tiver necessidade disso, ele não tem, porque ele é Senhor, ele é Curios, ele é soberano, mas ele tem prazer em comunicar. O Nabucodonosor nunca que chegaria de surpresa para destruir Jerusalém. Eles já estavam mais do que avisados, principalmente por Jeremias. Jeremias ficou décadas avisando: Deus vai enviar alguém que vai destruir. Então nada pega o nascido de novo de surpresa. Igual a história de Ló, né? Oi? Também avisou, podia ter mandado fogo lá sobre Sodoma e Gomorra com o Ló lá dentro, mas o Ló foi avisado. Quantas passagens Jesus Cristo falou só: fique esperto que vocês estão avisados, lembra?
Por isso que eu te avisei. O livro de Apocalipse é uma dádiva, é um presente de amor de Jesus Cristo para a sua igreja, para que ela possa ter uma esperança firme. E a esperança tem muito valor nas Escrituras. E de quebrada até o incrédulo pega uma carona nessa revelação, mesmo sem ter entendimento de tão evidente que a coisa é. Então, tendo em vista que o Senhor não nos deixa desavisados, da mesma forma, porque como é que eu vou criar uma comparação aqui? O lance é o seguinte, a Elaine nos convida para um almoço, eu e a Lulu. O que ela não avisa, e o Pinto, o que ela não nos avisou, ela nos convidou para o almoço, beleza. O que ela não nos avisou é que quando nós chegássemos lá, para almoçar, nós teríamos que ajudá-la a fazer o almoço. E depois do almoço, nós teríamos que ajudá-la a arrumar a casa. Então eu chego lá achando que eu só vou almoçar. Eu chego lá achando que eu só vou almoçar, ela já fala assim, ó, os peixes estão ali e a faca também. Pode começar limpando o peixe. Por exemplo, lá em casa, tem quanto tempo que comprou aquele quilo de sardinha? 3 meses. Foi 3 meses. Tem uns 9 meses. Foi desde que a Raquel chegou lá em casa que ela comprou. Que a Raquel, há uns tempos atrás, veio morar com a gente, ela não sabia de como é que é o sistema da casa. Aí chegou lá com 1 quilo de sardinha. Daquela para limpar? Para limpar. Tá no congelador, já vai nascer, né? Já tem uns 9 meses já. Eu não limpo peixe. Eu não sei. E mesmo porque quando você limpa, você fica com a mão fedendo 3 anos e meio. A pia fica fedendo 8 anos e a casa 10. A escama gruda na frente. O peixe, ele tem que vir assim, aberto, fritinho, dourado de fubá e sequinho e crocante. Pode vir um filézinho, você tá amassando, já vem um filé pronto. O peixe cru não dá para conviver com o cheiro dele. Aí chega lá e ele está lá com 8 quilos de sardinha para eu limpar. Não compra peixe também, não? Não, peixe compra. E limpa? Limpa também? Tirar aquela pudriqueira de dentro do peixe, tripa, não sei o que, cabeça, oi. Ótimo, Carlos. Tinha um mercadinho na Floripa, que na época de Carminha, tinha um moço, eu esqueci o nome dele, mas muito conhecido no bairro. Aí ele chegava gritando de tainha, você escolhia, pesava e ele limpava tudo. Não, tá lá em Natal também, você já compra ele limpo. Lá em Natal e Fortaleza também é limpinho. Não, se vier limpinho. Se vier limpinho, eu peço a Lulu para fritar, beleza. Mas o ideal é ele já chegar crocante. Na prata, com limão. Meia bandinha de limão do lado, evidentemente. Ou seja, a Elaine é um convite de amor, mas ao mesmo tempo é uma pegadinha. Algo ficou sem aviso aí. Mas com Cristo isso não acontece. Você já viu essa história do churrasco? Foi você que contou? De quê? De um cara que chamou um tanjamento e falou, não, gente, domingo vai ter um churrasco lá em casa. Foi você que contou isso, não? Aí chegou, foi uma professora... Pelo menos não lembro. Que chegou lá, convidou os amigos para uma pelada e depois para o churrasco. Ele chegou lá no sítio dele, o sítio estava sem montar essa quadra. E tinha tanto de aquela areia especial do negócio, tinha colocado não sei quantos, 4 caminhões, eles tinham que espalhar aquela areia, demarcar o campo, colocar as grades, que ele tinha montado, porque precisava de amigos para montar. É algo desse tipo que eu estou falando. Aí, vamos montar aqui a nossa quadra, e fizeram o negócio, demorou, aí depois que jogaram bola, foi no meu churrasco. O amigo fez isso. Mas com Cristo essas coisas não acontecem. Ele já deixou avisado. Na realidade, o que o João está dizendo aqui no 3,13, irmãos, não maravilheis se o mundo vos odeia. Sempre existiu um remanescente. Mesmo que pareça que Deus não está fazendo nada, Deus está agindo.
Ontem mesmo a gente estava lá na Praça da Liberdade, a galera só quer saber de beijar na boca, a galera só quer saber de fumar maconha, a galera só quer saber de aprontar, de viver, de se esbaldar na carne. Foi o que a gente viu lá ontem, não é? A Lulu mesmo falou que atrás de nós tinha um casal lá quase chegando às vias de fato, né? Em público, né? E você vê o grau de interesse das pessoas pelo Evangelho, mas tem quem para. É isso, é por isso que o evangelismo vale a pena. Se você ganhar uma alma, valeu a pena. Ganhou o mundo inteiro. E então a maioria vai trabalhar com rejeição, mesmo existindo uma aparente simpatia. Essa parte do estudo nós vamos até prolongar um pouco mais, porque nós temos a tendência que observa a linguagem. Irmãos, não vos maravilheis. Não vos maravilheis. Por quê? Jesus é tudo de bom. Deus é amor. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada lhe faltará. Aquele que habita no esconderijo. Eu estou citando os versículos que a gente vê ali, outdoor, Deus é fiel. Nos plásticos, nos para-brisas, nos carros. Está na moda ser crente. Está na moda ser crente. Isso quer dizer que o ódio do mundo pelo crente, pela igreja, está acabando? Não. Ele só está se disfarçando. Ele está assumindo uma outra capa, uma outra forma de apresentação. Por debaixo dessa aparente receptividade que existe para com o Evangelho no presente momento, o que existe debaixo da casca é um ódio, é um rancor. Então, Jesus é bacana, Deus é bom, a igreja é um ambiente tão legal, o crente é tão honesto, eu só contrato crente aqui para minha empresa porque eles não roubam, porque eles trabalham direitinho, porque eles não mentem, eles não matam serviço, eles não trazem atestado falso, etc. Ele só está se beneficiando das características. Mas isso quer dizer que ama, que aceitou? Não. A qualquer momento, por qualquer motivo, por qualquer pretexto, essa aparente aceitação vira ódio assim rapidamente. E o crente vai assustar. Oh, Jesus é tão bonzinho, eu sou tão legal, eu sou crente, gente, vocês me odeiam, né? Então, ser tratado com ódio pode ser assustador ou novo, ou nunca percebido por algum crente. E se ele está nessa situação, ele está enganado, porque Jesus Cristo não nos deixou enganados, ele não nos deixou desavisados. O que o João está escrevendo aqui, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, na realidade, ele está falando algo que já foi dito lá em João. Lá em João, no Evangelho que ele escreveu. Lá naquela passagem conhecidíssima nossa, que a gente tem já observado como muitos dos assuntos que João toca na sua epístola têm a ver com a conversa que Jesus Cristo teve com seus, lá em João 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 13, 14, 15, 16, 17, no contexto da última ceia, né? Se ele fala assim, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, não é para ficar surpreso nem maravilhado, porque Jesus Cristo já nos avisou disso. Isso está lá, por exemplo, em João 15, versículos 18 a 25. Pode-se ler? João 15, 18 a 25. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então eles te odeiam é porque me odeiam. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Você se tornou estranho. Você que antes escurecia junto com eles, agora está iluminando.
Você que antes apodrecia junto com ele, você agora está salgando. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Ele disse isso lá em João 13. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Que promessa, hein? Você vai ser perseguido. Você vai ser odiado. Você vai ser rejeitado. Então Cristo não nos deixou desavisados. Não é surpresa o crente ser perseguido. Não é surpresa o crente ser odiado. Ou qualquer outra coisa negativa. Se ele fica surpreso ou maravilhado com isso, é porque ele está carente de ensino. Porque Jesus Cristo, ele não nos deixou enganar. Pai, aquela parte dele ser perseguido e odiado, é melhor não falar com eles, né? Senão eles vão desanimar. Jesus Cristo pode ter tido essa conversa com o pai. E aí, pai? Eu falo para eles que depois que eles se converterem a mim, eles vão ser perseguidos e odiados. Falando, não fala não, porque senão ninguém converte. Porque senão ninguém vai... Não, ele falou tudo que tinha que ser falado. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. E se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, farão por causa do meu nome, porquanto não conheceram aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Quem odeia Elaine, odeia Jesus Cristo. Quem persegue a igreja até Damasco, está perseguindo Jesus Cristo. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Odiaram-me sem motivo. Eu e Lulu, ontem nós saímos lá da Praça da Liberdade, nas nuvens. A gente saiu assim. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor me amou. Porque eu não sei como é que está a sensibilidade dos irmãos. Eu fiquei muito chocado ontem com o clima da Praça da Liberdade. Dá dó, dá dó de você ver vidas serem desperdiçadas. E você percebeu, não sei se você percebeu, que quando nós chegamos lá tinha uma pressão muito grande, entre os membros, o pessoal da equipe da mímica. Mas depois que nós oramos, parece que nós deu uma clara. Sim. Aquilo ali você está entrando com a tocha na caverna dos morcegos. Eles começam tudo a se remexer no teto. Não é? Eles começam, a morcegada começa a ficar. Chega aquele monte de gente lá, cheio de Jesus, a capetada começa igual marimbondo. Você não balangou a casa de marimbondo, só que você chegar perto, eles já, uma meia dúzia, já levanta voo e fica ali meio tomando conta. Não foi mais ou menos esse clima também que eu senti lá. E eu e a Lulu, nós saímos de lá assim com a alma cheia de gratidão. Falei, poxa, Senhor, tinha uma época que a gente estava nessa, né? Porque quando você está afundado lá na lama, no pecado, você não nota o tão idiota, o tão manipulado, o tão retardado que você é. De estar envolvido com coisas tão pífias, fúteis, temporárias, que não edificam. E você, nossa... Mas ao mesmo tempo você também não pode julgar, falar, é um idiota, você está falando dele, é um enganado, carente de amor. Da mesma forma como eu já fui um idiota que estava cego, né? Ó, com cego eu andei e perdido, vaguei longe do meu Salvador. Não tem um canto que fala isso? Ou em inglês, I was running from my master, né? Eles estão nessa. Isso não quer dizer que eu sou melhor. Isso quer dizer que eu tenho que ir lá e servir. Que eu tenho que ir lá e tentar buscar. E nós vamos buscar aqueles que o Senhor vai chamar. É o remanescente.
Não adianta querer mudar todo mundo, porque isso você não vai conseguir. E nem é o nosso papel. Né? Tinha dois ao lado de Jesus, um ele resgatou e o outro não. É assim que funciona mesmo. Cada um escolhe o seu caminho e é o caminho de Deus também que está acontecendo. Eu percebi isso, que nós estamos falando aqui, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Eu verei ficar maravilhado assim, eu falo, não, mas eu sei que é assim que funciona, eu não me maravilhei. Aparentemente todo mundo aplaude, todo mundo acha bacana o crente fazer alguma coisa em público, né? Pregar, ou sei lá, fazer um teatro, fazer algo filantrópico, né? É bacana, desde que isso não se torne muito pessoal. A tolerância do mundo com a igreja, desde que ela esteja fazendo lá, né? Mas quando a coisa vem afunilando, a ponto, como é que você falou ontem? O pessoal tem medo, né? Como é que você falou? O pessoal foge de Deus. O pessoal, a impressão que tem é que, nossa, e vem os portadores de Jesus, corram! Ai meu Deus, e vem aquele que cobra, e vem o que fala de pecado, e vem aquele que vai querer consertar minha vida, e vem aquele que quer compromisso, aí vem aquele que quer me salvar! O pessoal tem medo de Deus, a sensação é que o pessoal tinha medo. Não me prega não, não prega pra mim não. Nem o folheto não queria pegar alguns. Que a gente estava lá na praça hoje, a sensação é que o pessoal falando, nossa, se eu aceito Jesus, eu estou lascado, porque agora eu vou ter que viver com Deus, ser feliz, né? Vou ter que sair dessa lama e dessa treva toda. Eu não sei se você reparou. Eu não sei se você reparou na hora que a gente começou ali, que uma pessoa chegou e colocou uma placa, hipnose grátis. E juntou um grupo lá naquele negócio de hipnose, todo mundo achando aquilo máximo, e tudo foi bem na hora que a gente ia começar. Eu vi. Já tinha acabado de maquiar e tudo. Então, assim, eu percebi ali a resistência satânica querendo chamar a atenção de quem estava assistindo a mímica. Assim, não estava nem 50 metros de distância. Então, assim, Satanás foi pego de surpresa ontem. Sim. Porque nós tínhamos planejado. Ele estava planejando resistência na Praça 7. A gente tinha planejado mímica na Praça 7. Ia ser daquele lado, lá onde estava aquele pessoal que usa drogas, porque o outro lado era deserto. Os dois lados estavam desertos, estava um clima muito ruim daquele lado onde a gente tinha planejado. E a gente orando, fomos para dois lados da Praça 7 sem saber a vamos para a Praça da Verdade. Então o Satanás foi pego de surpresa, ele não teve como se programar. Foi muito rápido para ele, né? Foi. Então, assim, ele correu atrás do prejuízo, literalmente. e assim, por exemplo, aquele senhor que chama Bruno, que estava com a filha Bruna, que nós dois conversamos, eu acho Bruno e Bruna. Que Deus fez alguma coisa ali. Sim. Porque ele foi muito receptivo. Foi muito E receptivo. ele ficou surpreso de que nós não fomos agressivos com a palavra de Deus. Ele até se surpreendeu. Não, eu vou ler assim. Tipo assim, já que vocês estão sendo tão legais, né? Estão sendo tão invasivos, eu vou Estão um ler. pouco chatos. Um pouco chatos. Vocês já despediram, já falaram que quando eu puder eu vou. Então tá, eu vou ler assim. Mas para fechar, o ódio propriamente dito, eu notei que a gente estava aqui assim na segunda apresentação, tinha um CIP aqui assim, entendeu? Aí eu fui lá distribuir os folhetinhos para eles, falando alguma coisinha. 2 receberam com certo desdém, e um terceiro, eu notei, eu percebi nitidamente uma atitude de ódio da parte dele. Eu falei, palavra você me dá, cadê o pão com salame? Você nunca leu Tiago? Aí o outro já ia começar a falar abobrinha também. Eu falei, tchau, vou gastar. Aí é o caso que eu sei, porque é o escarnecedor, a palavra fala para você não insistir muito não. Eu falei, receptividade aqui é zero. Eles já têm uma resistência ao Evangelho. Na verdade parece que eles não gostam do Evangelho. E principalmente o que o Espírito falou assim, não gasta nada aqui. Só o fato dele citar Tiago é sinal de que isso aí é um desviado, é alguém que conhece a palavra, que já foi evangelizado em algum nível, e já está vacinado e já criou resistência. Que o Rico falou assim, eu quero pão com salame, eu não quero palavras. Você nunca leu Tiago? Ele está se referindo especificamente ao Tiago que fala, você meter a mão no bolso e ajudar o outro. Não, eu pensei nisso. Eu pensei em responder dessa forma. Falei, meu amigo, mas não é só de pão que a gente vive não, a gente tem que se preocupar com a alma, com a vida eterna. Eu ia entrar nesse assunto, mas o Espírito falou assim, e também a gente ia criar um clima ruim ali, porque nós queremos falar com Deus. Então, na primeira sessão eu conversei com o
está do lado, ele diz, eu sou budista. E Ali tem budistas. ele começa a falar sobre Buda. Não, Cristo, Jesus foi um grande homem, não sei o quê. Um monge, um grande monge. Esses assuntos dão... Eu falei, não, eu falei, Jesus te ama, está aqui um folheto. Você dá uma medida depois, se quiser conversar mais com a gente, tem nosso site. Quando tem... É só estar sensível ao Espírito. O Espírito fala, investe. E ele insistiu, ele segurou minha mão, insistiu, continuou falando. É um vazio, o budismo é um vazio tão grande que eu já tive amigos budistas dentro da Zona Ele Sul. usou várias pessoas ali para poder deixar a gente, achando que a gente ia deixar de fazer essa linha. Então, foi bem assim, interessante. Ó, deu os meus 50 minutos aqui certinho. Vamos orar?